Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais esta emissão de hoje do Dito e Feito, com o deputado e vice-presidente do CDS-PP, Dr. Mário Pereira. Assunto de hoje, o hospital, afinal, o assunto é demasiado sério para brincarmos, não é dia 1 de Abril, não estamos em dia de petas. Dr. Mário Pereira, obrigado por ter vindo. Acredita piamente naquilo que leu, neste recuo do Governo, que afinal já admite a necessidade do novo hospital? Isto parece-lhe verdade ou ainda está a digerir este recuo? Boa tarde a todos. Eu concluo que, no fundo, passado 3 anos e passados 50 milhões de euros, o Governo Regional veio dar razão ao CDS, quando disse que em 2011 que esta decisão era má, ia prejudicar os madeirenses e, no fundo, era empurrar com a barriga para a frente este assunto, que é um assunto muito importante para todos nós. De facto, o Governo Regional fez um estudo em que englobou muitos profissionais e técnicos entre 2013 e 2006. Esse estudo chegou a uma conclusão óbvia. Este hospital, não tanto pela sua antiguidade, mas pela forma como foi construído, pela sua estrutura, está desadequado da realidade da saúde hospitalar hoje em dia. E então, 50 anos. Sim, e este secretário, o Dr. Francisco Jardim Ramos, em 2007 lançou a obra da construção do novo hospital, mas durante 3 anos não fez nada. E em 2011 foi tomada esta decisão do parte do Governo Regional de não construir o novo hospital e continuar a fazer uns acrescentos, umas remodelações ao atual hospital. Entretanto, gastaram-se mais 5 milhões de euros no projeto do novo hospital, que acabou por ser desperdiçado. Em Santa Rita, só para Exatamente. E, na verdade, nós não temos neste momento uma estrutura hospitalar segura, mas, acima de tudo, que possibilite ter 2 coisas importantes: baixos custos de manutenção e uma produtividade cirúrgica elevada. Que estas são as questões fundamentais. Coisa que este modelo existente não garante. Como é óbvio. E portanto, o Dr. Miguel Ferreira cometeu o que eu designaria como uma fraude política. O Dr. Miguel Ferreira cometeu uma fraude política ao tentar convencer a população que não era preciso um novo hospital. E esta fraude política do Dr. Miguel Ferreira custou aos madeirenses mais de 50 milhões de euros. E atrasou todo o processo em meia dúzia de anos. Esses 50 milhões, tanto quanto sei, Dr. Mário Pereira, referem-se apenas às obras, ou se quiser aos acrescentos, que estão a ser realizados nas antigas instalações. Falta adicionar aí o custo das expropriações, projetos, do anterior projeto para Santa Rita. Portanto. Como é óbvio, mas este dinheiro todo não mudou o fundamental do hospital. As enfermarias hospitalares continuam a ser as mesmas, as enfermarias continuam a não ter quartos de banho privativos, para melhor proteção em caso das infecções hospitalares, para melhor, digamos, privacidade dos doentes. As enfermarias, continua a haver enfermarias de 6 doentes por enfermaria, situação hoje totalmente desaconselhada, e, portanto, este hospital continua desadequado. E repito, esta decisão e esta postura por parte do Governo Regional constitui uma fraude política que custou aos madeirenses 50 milhões de euros. O Dr. Mário tem sido, de facto, o rosto principal, o rosto visível, e não diria só do CDS, mas se quisermos até dos madeirenses, naquilo que é a determinação pela defesa de um novo hospital. A pergunta que lhe coloco é: este recuo, quem o conhece também sabe que não é homem de se vangloriar com este recuo, pelo contrário, isto, aliás, como já deixou bem demonstrado, revela a sua preocupação de se ter esbanjado 2 questões de uma assentada. Este esbanjar de dinheiro inviabiliza, de certa maneira, a construção do novo hospital? Ou seja, como é que agora quem vier a seguir, porque já vamos falar do plano B, que o Sr. Secretário anunciou, tem moral para pedir, pelo menos, financiamento europeu da República para o novo hospital, correndo o risco de dizer: não, vocês tiveram agora uns remendos que gastaram uma fortuna, isto é possível? Inviabiliza ou não? Eu penso que passará por haver um estudo sério, preferencialmente feita por técnicos e entidades exteriores à região, que venham de facto fazer o diagnóstico correto da situação. Que não seja um diagnóstico inquinado pela política regional e, no caso, pelas decisões do PST. Numa segunda fase, obviamente, terá que haver um relacionamento com a República diferente do que existe hoje em dia, muito mais dialogante,
Vendo o caso bem sucedido dos Açores, em que a região autónoma dos Açores conseguiu, com conciliação e com um diálogo com o Governo da República, construir 3 hospitais novos. Em Ponta Delgada, na Terceira e na Ilha do Faial. É uma forma diferente de fazer as coisas e que consegue melhores resultados. Eu estou a falar de consenso, mas no plano B que o Sr. Secretário anunciou, diz que afinal já não vamos, portanto, que o próximo governo é que deverá construir um novo hospital, e esse plano B confirma, aqui que tem sido também a opinião do Mário, portanto, a ampliação destas antigas instalações para cima do Ribeiro Seco e sobre colunas. Isto significa que foi tudo feito para quê? Há aqui qualquer coisa que parece menos séria, quando é que se anuncia uma obra que depois se recua, afinal estamos a falar de quê? Obviamente não há aqui planeamento. Eu já falou de fraude política, é isso no fundo que estamos aqui, ou é apenas caça ao voto? Não há aqui planeamento. Há tomada de decisões que interessam a algumas pessoas, provavelmente interessam a alguns políticos, eventualmente relacionados com alguns lobbies da construção civil, interessam a um conjunto de pessoas, não interessam os madeirenses. Eu vou-lhe dar um exemplo. Esta situação do hospital é tudo igual ao que aconteceu na questão da Marina do Legado Baixo. Na Marina do Legado Baixo, portanto, houve uma construção extremamente dispendiosa de uma marina. O mar destruiu a marina. E o governo, em vez de fazer uma autocrítica e analisar a situação, insistiu no erro. Reconstruiu a marina. Custou mais milhões de euros. A seguir, o mar destruiu novamente. Em vez de fazer novamente a autocrítica, continuaram no erro e estão a tentar agora encontrar outra situação para a marina. No hospital é a mesma coisa. Cometeu-se um erro inicial de não ter construído o hospital quando devia ser feito tal, usando, por exemplo, os terrenos da escola, que se situam, portanto, a norte das atuais instalações hospitalares. Cometido esse erro, tentou-se retificar, mas desistiu-se dessa retificação quando em 2011 se abandonou, de facto, a construção do novo hospital e optou-se pela ampliação. Ou seja, o Governo Regional não tem capacidade de analisar os erros e de corrigir, porque está preso a um conjunto de interesses que são distintos do interesse dos madeirenses. Nesses interesses, recordar apenas que, de facto, o concurso para a ampliação do hospital foi anulado, foi feito novo concurso. O próprio Governo reconheceu alguns erros, sobretudo exigências que considerou demais nesse caderno de encargos, e este, que agora é público, está de acordo com aquilo que é a leitura toda. Mário Pereira, está limpinho, limpinho, como diria o treinador do Benfica? Eu acho que este novo concurso, tal como o outro, e com base na informação que veio na comunicação social, serve só a uma empresa e, portanto, a questão será em questionar porque é que o Governo tem tanto interesse em adjudicar esta obra de ampliação do Hospital Nélio Mendonça a uma determinada empresa. Portanto, isto é uma questão profundamente política. A resposta, infelizmente, não vão ser os tribunais que a vão dar. A resposta vai ser o povo madeirense nas próximas eleições, que vai dizer um rotundo não a toda esta política de compadrio, toda esta política de falta de critério e, acima de tudo, de respeito por aquilo que é a legislação de um Estado de Direito. Não é hábito o doutor, nas suas intervenções, pedir a demissão de ninguém, mas neste caso acha que deveria acontecer? Alguém do Governo deveria demitir-se perante este cenário, este recuo? António Jorge, o Governo Regional já há muito se demitiu. Este Governo está em autogestão já há muitos meses. Estes governantes já não decidem nada. Estes governantes e o secretário dos Assuntos Sociais, por maioria de razão, tal como o Dr. Alberto João Jardim, estão aqui, no fundo, a gerir o resto do seu tempo político. O Governo Regional, neste momento, está só interessado em gerir as eleições internas do PSD. Vê-se que é um partido sem projeto, um partido sem linha de rumo, e que está-se a fraturar a cada dia que passa, e os madeirenses estão, no fundo, neste momento, sem governo regional. Esta questão do hospital, e se quisermos, versus o Sistema Regional de Saúde, tira votos, de facto. O partido que domina o governo terá pressentido isso e sentia esta necessidade de vir agora aproximar-se da posição do CDS? Nas últimas eleições autárquicas, em cada 3 madeirenses, 2 votaram na oposição. Eu acho que é o melhor sintoma que, de facto, o tempo do PSD, com este ou aquele Delfim, já acabou. Doutor, esse recuo foi, e peço-lhe que seja breve, este recuo do hospital foi feito durante um balanço que o secretário regional dos Assuntos Sociais fez dos 30 anos do Serviço Regional de Saúde,
do que leu, o que é que lhe apetece dizer. Às tantas ficamos com a sensação que este governo parece que não tinha nada para fazer, como se fosse normal ter pegado uma região tão atrasada quanto se conhece, em 74, para agora vir dizer que tem um rácio de médicos acima, enfermeiros acima. Isso era o que mais faltava, não é? É óbvio que o 25 de Abril trouxe coisas muito boas à região e ao serviço de saúde igualmente, mas trouxe também a outras regiões do país. Infelizmente trouxe menos à região do que trouxe noutras regiões do país. Há 20 anos atrás, os madeirenses viviam 2 anos menos que os restantes continentais. Agora vivem 4 anos menos do que os restantes continentais. Esta é uma questão que o balanço não citou. O ano passado houve muito menos óbitos na região do que este ano. É caso para perguntar porquê que os madeirenses estão a morrer mais. Será que é porque os doentes... Muito mais óbitos, quis dizer, foi isso. Sem dúvida, sem dúvida. 21% mais. A questão que eu coloco é, isto tem a ver com a falta de médicos de família que fazem a prevenção das doenças, tem a ver com uma má sobrevivência às doenças oncológicas, como nós temos. As listas de espera, não é? As listas de espera para um conjunto de situações. A falta, por exemplo, de TACs, há mais de 4.000 doentes à espera de TAC no Serviço Regional de Saúde. Muitos deles não serão doentes oncológicos que, se fossem diagnosticados precocemente, poderiam de facto ter um melhor tratamento e uma maior sobrevida. São tudo questões objetivas que o seu secretário não tem capacidade de autocrítica para responder. O doutor é também dirigente e deputado do CDS-PP. Deixa aqui a garantia que um futuro governo onde o CDS possa ter alguma intervenção política de peso. Este é um compromisso com a sociedade madeirense do novo hospital? Como é óbvio. O principal compromisso que o CDS deixa é que, se tiver responsabilidades governativas, essas decisões vão ser tomadas com um cariz eminentemente técnico e não baseado na política nem nas eleições. Tem que os técnicos, as pessoas que lidam com estes problemas, os engenheiros, os gestores hospitalares, fazerem a devida análise e darem uma proposta ao governo para o governo decidir com base em questões técnicas. Todos estes erros na saúde nos últimos anos derivam, de facto, do Governo Nacional não ouvir os técnicos e tomar decisões com base, seja em calendários eleitorais, seja em interesses de diferentes empresas e diferentes grupos, sem ouvir os profissionais de saúde. Agradeço ao Dr. Mário Pereira este esclarecimento e que ficamos a conhecer muito melhor as razões deste recuo do Governo Nacional do PSD. Vamos agora ao tempo da agenda habitual. Dito e feito, venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Nota da semana, doutor, um comentário breve, Dr. Mário Pereira. O presidente do CDS-PP acaba de escrever uma carta ao Ministro da Economia pedindo-lhe mais ou menos isto. Vem aí o Natal, época extremamente complicada para os nossos estudantes regressarem à Madeira. Ainda ontem foram feitas simulações que davam valores para ida e volta entre o continente e a Madeira no período entre 20 de dezembro e a primeira semana de janeiro, na ordem dos 639 euros, para além depois da questão turística. Como sabemos, o Natal, o fim de ano na Madeira é muito concorrido. O que é que lhe parece disto? Como é que se resolve este problema? Eu penso que passa por uma abordagem diferente da liberalização dos transportes aéreos, tal como o Governo fez há uns anos atrás. Eu saliento que nos Açores, neste momento, estão a preparar um novo enquadramento dos transportes aéreos que permitirá um preço máximo, todo o ano, de 139 euros por uma viagem de ida e volta. A Madeira fica de fora disso? A Madeira é mais perto do que o continente, teria supostamente voos mais baratos, até porque há mais ligações, há mais passageiros, tem custos de operação menores, e, portanto, não faz sentido que possamos a pagar 139 euros para uma viagem para Ponta Delgada e pagar, numa altura de estival, mais de 600 euros e não haver, por exemplo, uma tarifa especial de doente e uma tarifa especial de estudante. Um governo CDS, desculpa, também terá esta questão em consideração dos transportes aéreos e marítimos? Como é óbvio, não pode haver monopólios na região autónoma da Madeira.
Obrigado, Mário. Vamos já para a ponta final, hoje um bocadinho mais longa. Julgo que o doutor Mário gosta de ler, aliás, é um apreciador de leitura. Deixo-lhe com esta recomendação, assim a todos os nossos ouvintes, Quem Mexeu no Meu Queijo, How Moved My Cheese, no original inglês. É um livro motivacional, escrito por Spencer John. É uma alegoria que eu gosto imenso de ler e que deixo aqui uma recomendação. Quem de nós, nestes tempos de mudança, de facto não tem dificuldade depois em se adaptar a estas mutações constantes da vida. A parábola é gira, o queijo é apenas uma metáfora. De facto, a parábola mostra que a vida não é necessariamente um caminho livre de obstáculos, mas sim um caminho repleto de sobressaltos e adversidades. A diferença é a maneira como cada um de nós lida com essas adversidades e consegue ultrapassá-las. Até para a semana. Gostei de saber que esteve desse lado.